Bom dia, amada igreja. Peço aos irmãos que abram no Salmo 103. Vamos fazer a leitura deste Salmo, Salmo 103. O Salmo começa assim: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, e em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amada igreja, este salmo nos fala muito sobre a misericórdia de Deus. O título, então, desse sermão é A Grandeza da Misericórdia de Deus. Afinal, é pela misericórdia que a gente pode conhecê-lo. É nessa misericórdia que nós temos acesso à sua palavra, então podemos entender o que ele tem para nos dizer nessa manhã. Convido os irmãos a uma breve oração, para então estudarmos o que esse salmo tem a nos dizer nesta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, eu te peço que o Senhor ilumine os nossos corações e que, ao ouvir a tua palavra, possamos ser obedientes e gratos por tudo que o Senhor fez e fará. No santo nome de Jesus, amém. Esse salmo nos fala muitas coisas. Este salmo, quando eu li ele, eu percebi 5 pontos. Mas como aqui nós não temos tempo suficiente para os 5 pontos, eu escolhi 2 desses pontos para nós trabalharmos nessa manhã. E o primeiro ponto é que trata do versículo 1 e 2, se chama Um Chamado para Louvar a Deus por Sua Misericórdia. Perceba o que diz no versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Por vezes, nós nos acostumamos com certas palavras e ignoramos o seu profundo significado. Bendizer é louvar, é olhar para Deus e louvar a Ele pelo que Ele fez. Mas perceba que, logo no início desse salmo, a intenção do salmista, que no caso aqui é Davi, antes de ele convocar as pessoas a adorarem a Deus, a louvarem a Deus, ele chama a sua própria alma. Ele primeiro diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, louve, ó minha alma, ao Senhor. Antes de convocar o outro a louvar, é necessário que o meu espírito, que a minha alma ali esteja focada no louvor a Deus. E tudo que é em mim, louve ao seu santo nome. É a continuação desse versículo. Ou seja, do meu mais profundo e na minha totalidade, haja louvor a Deus. Para se iniciar
este salmo, então, é nos revelado essa intenção do salmista. Antes de tudo, que ele esteja louvando a Deus com todo o seu ser, o seu mais profundo. Isso, quando eu li isso, me lembrou um versículo, que é Marcos 12:30. Nesse momento, Jesus, na sua caminhada, fala a respeito de qual seria o maior dos mandamentos, ou o resumo dos mandamentos. E esse resumo, ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esses dois versículos estão alinhados, ou seja, a intenção maior da nossa vida, a intenção maior de tudo que fazemos, seja de vir aqui e cantar, seja de vir aqui e pregar, seja de fazer qualquer outra coisa na vida, é louvar ao Senhor, porque o louvor acompanha esse amar ao Senhor. Não é possível nós louvarmos e adorarmos o nosso Deus se nós não o amamos. E esse amor, esse louvor que nós somos chamados a dar a Deus por sua glória, tudo isso só é possível porque o nosso Deus é misericordioso, porque Ele nos possibilita ver a sua graça, nos possibilita adorar, amar a Ele. Nós não poderíamos amar a Deus se antes Ele não tivesse amado a nós. Porém, isso vale para aquele que foi tocado pelo Senhor. O ímpio não é capaz de louvar a Deus de maneira plena. O ímpio não é capaz de reconhecer as misericórdias de Deus, não é capaz de reconhecer as obras de Deus. Então, por isso, ele não pode amar. Ele não tem o dom do amor. Aquele que não conhece a Deus não é capacitado a amar, a louvar a Deus, não é capaz nem de ver, de entender as obras de Deus. E assim nós continuamos no versículo 2. Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ou seja, o salmista, ele percebe que a sua alma, que sofre com esquecimento, ela precisa se lembrar, ela precisa olhar e reconhecer as grandezas, as grandes misericórdias de Deus, que estão a todo momento. O ímpio ele não é capaz de reconhecer. Agora, nós que somos crentes, mesmo que possamos reconhecer, precisamos estar sempre lembrando dessas misericórdias, que elas não têm fim. Somos chamados, então, a adorar esse nosso Deus no nosso mais profundo. No mais profundo do nosso ser, e a nunca esquecer dos seus benefícios. Porque também, se o nosso Deus é um Deus de misericórdia, que sempre está derramando a sua misericórdia sobre nós, isso também deve nos levar a um louvor sempre presente. Sempre há motivos para louvar a Deus. Nosso Deus é merecedor de toda a glória. E esse é o chamado para a nossa vida, reconhecer a misericórdia desse Deus, reconhecer o quão grande é esse Deus, e então nós louvarmos a Ele. Então esse é o primeiro ponto, que é um chamado para louvar a Deus por sua misericórdia. Antes de fazer qualquer coisa, o seu coração deve estar ali, focado em adorar a Deus, focado em louvá-lo e reconhecendo as suas grandes graças e misericórdias sobre a nossa vida. Como segundo ponto, temos o versículo 3-5, em que Davi fala sobre a misericórdia salvadora de Deus. Diz o versículo 3 e o versículo 4, o início. Ele, Deus, é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida. Davi está olhando para a sua vida, reconhecendo aquilo que Deus fez, e ele entende que é Deus que perdoa pecados, é Deus que sara doenças, e é Deus que da cova redime a sua vida. Mas é muito importante reconhecermos o que está acontecendo aqui. Quando Davi diz, da cova redime a sua vida, a intenção geralmente é entender de livramentos de Deus, é entender momentos em que Deus o livrou os seus conhecidos, ele viu pessoas que estavam para ser mortas, serem livradas desse destino e viverem. Porém, a palavra de Deus nos mostra que, de fato, Deus nos tira da cova, Deus redime a nossa vida. Davi sabia que Deus perdoava pecados, e talvez ele não entendesse completamente como Deus perdoava, mas a palavra de Deus, no Novo Testamento, nos revela
claramente o porquê Deus pode nos perdoar os pecados. É porque Jesus Cristo um dia veio e morreu numa cruz. E esse ato de Cristo realmente faz uma coisa: ele redime a nossa vida da cova. Nós estávamos mortos, é isso que a palavra de Deus nos diz. Muitas vezes nós estamos vivendo a vida e esquecemos esse fato. O ímpio, ele não pode louvar a Deus só porque não há nele amor, é porque de fato ele está morto. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, nos diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A palavra de Deus nos diz que o homem, no seu estado natural, está perdido, está morto. Nele não há salvação, mas por meio de Cristo. Por meio de Cristo, ele ganha vida. Então, a salvação, meus irmãos, se você tem essa salvação, é tudo por meio da obra de Cristo. Observe o final do versículo 4. Salmo 103, versículo 4. E te coroa de graça e misericórdia. Olhe para essa expressão, e te coroa de graça e misericórdia. Vamos entender essas três palavras. A questão da coroação, da graça e da misericórdia. Quando nós pensamos no ato de coroação, é um evento solene. Deus vai coroar alguém de graça e misericórdia e depois vai tirar? Não. É um ato solene em que Deus está fazendo algo maravilhoso. Deus está coroando alguém com graça e misericórdia. Mas o que seria essa graça e misericórdia? Então, entendemos que, primeiro, seja o que isso for, é algo solene, é algo que Deus dá, não com a intenção de tirar. O que é a graça e o que é a misericórdia? A graça, nós podemos entendê-la como quando pensamos assim: uma criança só vai ganhar o presente no Natal quando fizer as coisas certinhas. Imagina se ela não faz. E mesmo assim ela ganha. Mesmo assim ela ganha o presente. Isso é graça. Graça é ganhar aquilo que não se merece. E a misericórdia seria quase que o contrário. Seria não ganhar aquilo que se merece. Ou seja, a criança fez tudo errado, então ela merecia um castigo, mas ela não recebe esse castigo. Da mesma forma, é assim que a salvação acontece conosco. Lá em Efésios 2, versículo 8 a 9, nos diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação que foi conquistada por Cristo na cruz não é uma coisa simples. Foi um ato que Cristo fez perfeitamente como um ato solene, que não pode ser revogado. E ele fez de maneira a não nos dar aquilo que merecíamos, que era o inferno, nos livrando desse destino e nos levando até o céu. Se nós fomos salvos, e se morremos agora, vamos para o céu, é pela graça de Deus. E se não vamos ao inferno, é pela sua misericórdia. Então, são duas palavras que tentam expressar o amor de Deus. E Davi, de maneira profética, aqui fala sobre isso. Somos coroados de graça e misericórdia, muito mais do que podemos imaginar. E é através dessa salvação em Cristo que nós conhecemos a vida verdadeira. Essa vida é o maior presente da misericórdia de Deus para a nossa vida. E de graça, veja bem, como lemos lá em Efésios, é pela graça que nós somos salvos, não é por obras. E se alguém diz que temos que pagar algo para obter essa salvação, essa pessoa está enganada, essa pessoa está mentindo. Porque é de graça que nós somos inundados por essa misericórdia, por essa graça, que nos perdoa dos pecados e nos livra da morte eterna. Então, vemos aqui alguns motivos para louvarmos a Deus por sua misericórdia. É Ele quem redime a nossa vida da cova, do estado em que estávamos, que sozinho não conseguiríamos fazer nada. Agora, versículo 5, ele diz algo maravilhoso que talvez na leitura nós passemos batido. Diz assim: Quem farta de bens a tua velhice,
de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ou seja, é Deus quem enche de bênçãos a velhice, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. Aqui nós podemos pensar, então isso significa que o idoso cristão nunca vai ter dores, nunca vai se cansar, vai ser um super-homem, vai ser a pessoa mais jovem do mundo? Eu acredito que não é isso que o texto está nos dizendo. Ele nos dá uma visão espiritual. Assim como Isaías 40, versículo 30, nos diz o seguinte: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É outro texto que parece estar falando a mesma realidade, que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que pertencem ao Senhor, vão viver uma vida mais velha diferente. Em que sentido isso pode ser diferente? Então, eu andei raciocinando aqui, pensando de que modo. O ímpio nunca vai ter essa esperança. Nunca vai ter a esperança que o crente tem, que aquele que foi salvo tem. Essa esperança é que move a vida do crente. Então perceba, o ímpio nasce, o ímpio cresce, o ímpio fica idoso e o ímpio morre. E cada vez mais ele se aproxima do seu destino, que é o inferno. Ele vive a sua vida em pecado e não se arrepende do seu pecado, e o seu destino é o inferno, se não há arrependimento. Agora a vida do crente é diferente, porque o caminhar dela, por mais que seja cheia de erros, cheia de falhas, cheia de dificuldades, é uma vida que não se encaminha para baixo, mas se encaminha para cima, se encaminha para o céu. É uma vida que está cada vez mais próxima, não da morte como um sentido ruim, mas está cada vez mais próximo da verdadeira vida, que é o céu. Então, enquanto o ímpio vai exalar o perfume de morte, o crente vai exalar cada vez mais o perfume de vida. E é isso que o texto está nos dizendo. Está nos dizendo que existe uma mocidade renovadora na vida do crente, mesmo quando está velho, porque ele se aproxima não da sua morte, mas da sua verdadeira vida. E essa é a confiança que nós temos ao vivermos essa vida, ao passarmos pela dificuldade que for. É que a misericórdia de Deus nos garante algo maravilhoso, algo que nós não conseguimos nem sequer imaginar o tamanho. E tudo isso foi conquistado por um alto preço, por Jesus Cristo, que na sua cruz nos salvou. Então reflita, pense na misericórdia salvadora e perceba o quanto você talvez, às vezes se esquece, mas está inundado por misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus que salva plenamente o seu povo, salva de forma perfeita, de forma total, de forma irrevogável. E isso vale para toda a sua vida. A salvação não é algo que aconteceu no momento, é algo que vai impactar a sua vida inteira. E se isso não está acontecendo, algo está errado. Então somos chamados a louvar a Deus. E aqui fomos apresentados através desse salmo, a misericórdia salvadora do nosso Senhor. Como conclusão, somos como povo convocados a louvar a Deus com todo o nosso ser. E nós entendemos porque Deus de fato é merecedor dessa glória, Deus desse louvor. Bendito Deus misericordioso nós temos. É Ele que vai nos derramar misericórdia, vai nos derramar graça, nos salvando, perdoando os nossos pecados, não só em um dia, mas todos os dias. Ele é quem perdoa todos os nossos pecados, é quem nos sara de todas as nossas enfermidades, é quem da cova redime a nossa vida. E se você ainda não entregou a sua vida a esse Deus de misericórdia, não se engane, não se demore, acreditando que você talvez não seja merecedor dessa misericórdia, dessa graça, porque de fato nenhum de nós somos, mas pela sua misericórdia e graça, Ele salva o pior dos pecadores. Sempre nos lembremos da nossa necessidade de olharmos para a misericórdia de Deus, para olharmos para esses feitos, para essas obras, e sermos, todos os dias mais gratos por tudo que Ele fez por nós e por tudo que nosso Deus é. Amém.
Vamos fazer uma oração encerrando. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Senhor nosso Deus, que essa palavra entre em nossos corações, que haja gratidão, que haja atitudes, ó Pai, ações de graças, e que todos os dias, ó Pai, possamos reconhecer o quão grande é o Senhor, o quão bom o Senhor é, e pregar o Teu nome para que mais pessoas sejam salvas e conheçam os Teus caminhos. No santo nome de Jesus, amém.